Fale o que quiser, também saiba ouvir. Só não ali chorar e ficar de mimimi. Fale o que quiser, também saiba ouvir. Só não vale chorar e ficar de mimimi. Concordando em discordar, se necessário. Concordando em discordar, não seja otário. Concordando em discordar, se necessário. Concordando em discordar, não seja otário. Fala aí, molecada, tranquilo? Seguinte, antes de você começar a assistir esse vídeo, eu preciso te avisar que a gente teve um pequeno delay por conta da internet. Pequeno não, ele foi considerável, tá? O que acontece é que você vai ver muitas vezes a gente falando com a doutora Melissa e ela demorando um pouco pra responder. Parte desse problema é porque eu não quero editar, mentira, é porque o corte ia ficar muito estranho, beleza? Mas assiste aí que tá da hora. E aguarda mesmo, porque as respostas estão sensacionais. Olha, delicinha, vê lá. Fica aí Beijo com o no seu episódio. coração. Beijo. E aí, pessoal? Começando agora mais um Concordando em Discordar. Meu nome é Diogo Pires. E eu sou Felipe Falcão, meus amigos. Você que tava com saudade, estamos nós aqui de novo. É o segundo do ano? É o primeiro do ano? Acho que vai ser o segundo do ano, né? Não, que a gente tá gravando. De gravando, acho que é o segundo também, né? O segundo, É verdade, é o segundo. Mas da hora. Molecada, hoje é um dia especial, que dia bonito, que dia belo, porém tá de noite. Mas, seguinte, hoje a gente tem aqui como convidada a doutora Alcione Melissa Segatti Silva. Ela é formada há 21 anos em Direito pela FIG, Faculdade Integradas de Guarulhos. Ela é a mãe da Laura e da Giovana. Ela é esposa do Jefferson Viana e atua especialmente na área trabalhista com especialização em Direito e Processo do Trabalho pela ESA. É ESA? Se eu estiver errado, você me corrige, doutora. Escola Superior de Advocacia da OAB. Tudo bom, Melissa? Você tá bem? Tô joia, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Que bom, hein? Finalmente tá acontecendo. A gente já era para ter gravado em outra ocasião, né? Mas as agendas não casaram, mas estamos aqui. Mas antes aí da gente começar, né, a bater um papo, Monster, né, conhecer, a começar, né, ter entendimento, porque da minha parte eu tenho várias dúvidas sobre isso, né, principalmente no momento que nós estamos. Mas aí a gente vai falar um pouquinho aqui do nosso ganha-pão, né, os nossos patrocinadores, que é a Pão e Recheio, né, a Pão e Recheio, tão conhecida Pão e Recheio, que tem pães caseiros, que vai entregar aí na sua casa, mas é aqui ainda na região do ABC, né? Então tem pães caseiros, salgados, sem recheio, com recheio. Vamos deixar o arroba aqui, como sempre, arroba Pão e Recheio. Segue lá e vê lá todo o cardápio, enfim, tem lá as fotos maravilhosas, dá uma água na boca, né? E também temos a Global Cleaning, né? É uma empresa de limpeza, onde, né, nesse período de home office, muitas coisas acontecendo, tem atuado bastante com segmento de personal cook, que ela cozinha o seu cardápio, deixa aquelas marmitinhas congeladas para você só retirar lá e fazer no micro-ondas, né? E também limpa a sua casa, tem a questão de limpezas em condomínios, também aqui na região do ABC, tá? Vamos deixar aqui o arroba, então você também segue lá, vai lá, conhece, pede um orçamento e contrata lá os serviços. E também tem o nosso Apoia-se, o nosso apoia.se /CED Podcast, SED Podcast. Então vai lá, você que está curtindo o nosso trabalho aqui, esse projeto, apoia lá com quanto você julgar necessário. Exato, apoia lá. Um dia vai acabar se você não apoiar. Para que a gente possa sempre estar reinvestindo aqui no projeto, porque queremos entregar aí o melhor conteúdo para vocês. Então, doutora Melissa, então, queremos agradecer aí, né, o seu momento, né, a sua disposição. Disponibilidade. Disponibilidade. Perdeu o dom da fala, né, Diogo? Perdi, cara. Então, o Fê aqui colocou um pouquinho, né, da sua história. Mas como que você chegou? Eu acho que você não chegou do nada, né? A ser assim, a doutora Melissa. Como foi essa trajetória? É simples assim, porque para mim eu tenho, cursar direito, pilhas e pilhas de livros, e aí vai, e morre de ler, e lê mais, e aí depois você pega um segmento, não sei o quê, prova da OAB, pronto, mas... Nossa, já tô dentro de uma sala assim de algum processo e etc, e já começo a advogar.
Eu acredito que isso é muito em filme, né? Mas como que é essa história, Melissa? Nossa, muito relevante. Gente, boa noite. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha história e falando do direito, que eu amo o direito, especificamente essa área trabalhista. A minha história começou como uma recepcionista. Meu pai era advogado, ele fazia tanto a área de contabilidade e ele ingressou na área trabalhista, dando assessoria para a empresa. Eu era secretária dele, fui muito influenciada por ele para fazer a faculdade de Direito. Então, desde os 14 anos de idade, que eu era já secretária dele, já tive contato, né, com todo o métier lá, a rotina do escritório, e aí fui assessorando ele, e a paixão, né, pelo direito foi despertando em mim, sempre me mentoriou, me ensinou tudo. E aí, quando eu fui fazer a faculdade, eu não tinha dúvida, era direito e era direito do trabalho. Eu já tinha certeza, porque quando a gente vai fazer direito, a gente aprende o direito como um todo, né? A gente aprende direito administrativo, direito penal, direito constitucional, direito do consumidor, são várias ramificações. E a maioria das pessoas que vão estudar direito, elas se apaixonam pela área penal. Fica todo mundo encantado quando começa a fazer faculdade, porque assiste aqueles seriados, né? Que tem aqueles juízes togados, aqueles casos difíceis. Né? Todo mundo fica apaixonado. O que você vai ser? Advogado criminalista, né? Na minha sala, 80% de uma sala de 150 alunos era penal. E eu falava, não, eu vou ser advogada trabalhista porque fui influenciada, né? Gosto muito dessa área. E quando eu fui para dentro da sala de aula, foi muito legal, porque eu assessorando meu pai, eu fazia muito petição, mas eu não sabia o sentido daquilo, né? E aí, quando eu comecei a estudar, é como se um quebra-cabeça começasse a montar. E aí eu sabia o porquê eu estava fazendo aquilo, que mecanicamente eu fazia como secretária dele. Então foi muito legal. Ali na faculdade eu consegui ali fazer muitos amigos que até hoje me procuram, porque eu fiquei famosa por ser a advogada trabalhista. Então os meus colegas que se formaram comigo, até hoje vários colegas, trabalhista é a Melissa, manda para ela que é ela que faz. Isso foi muito legal. Então a minha influência veio dele, a minha paixão pelo direito também, muito de ver os resultados, né? De como você pode mudar ali, transformar uma situação de uma injustiça e entregar para... Opa, deu uma travadinha aqui. Melissa, Tá aí, doutora Melissa? Alô? Opa. Você também falou uma coisa muito legal, né? Mas e aí, você começa já advogando? Gente, mesmo tendo contato com o direito há muito tempo, eu lembro da minha primeira audiência. E eu tinha que assinar a ata na ponta da mesa. Eu não conseguia pegar na caneta, e a caneta batia assim na ponta da mesa. Todo mundo deve ter percebido, é a primeira audiência dela, de tão nervosa que eu tava. Porque uma coisa é você estar lá dentro do escritório, outra coisa é ir lá o seu nome, com a sua carteirinha da OAB, agora de advogada, e você produzir um resultado, né? Mas foi muito legal e é uma lembrança muito boa. Pô, que da hora, velho. Deu uma cortadinha um pouco numa parte aí que você falou, antes de você falar da sua primeira... Da sua primeira audiência. Você consegue repetir pra gente? Então, foi muito legal a minha primeira audiência, porque eu tinha que assinar a ata na ponta da mesa. Era muito comum os juízes falarem, doutores, acabou, assinem a ata na ponta da mesa. E aí eu tava com a minha caneta e eu tentava colocar a minha caneta para fazer a assinatura e eu tremia muito. Então, assim, é aquilo, né? Você tem que fazer, apesar do medo, você tem que ter realmente uma ousadia, porque o começo não é só para minha carreira, né? Uhum. Imagina um médico quando ele vai fazer a primeira cirurgia e, enfim, várias situações aí que se você não tiver ousadia e você não ir apesar do medo, você não vai fazer. E eu não tenho vergonha nenhuma em falar que eu tremia demais. E aí eu falei pro meu pai, eu pensei que ia quebrar aquela mesa, porque eu batia assim na mesa e todo mundo tava vendo. Que vergonha!
E aí ele falou assim para mim, então a partir de hoje eu vou conversar com um advogado amigo meu trabalhista que tem muita demanda e você só vai fazer audiência para ele. Falei, mas como assim? Ele falou, é um treinamento. E eu comecei a fazer uma audiência atrás da outra, assim. Ele falou que esse advogado e eu tinha que fazer audiência todo dia. E aquilo foi um treinamento mesmo, rigoroso. E aí eu acabei me especializando em audiência trabalhista, né? Que foi muito legal. Ah, então tem toda uma bagagem, né? Um histórico. Mas assim, Melissa, não só esse nervosismo, né? Eu acredito de ser o primeiro. Mas há também, porque eu sei que em outras frentes de trabalho, né, por exemplo, seja de profissão, né, não só no direito, mas em outras também, se fala muito dessa questão da mulher, né, de ser sempre mais difícil, né, de você galgar algumas posições e etc. Você teve, assim... alguns episódios, ou enfim, ou isso é de fato real, é um fato, né? Que por ser mulher teve essa dificuldade de chegar onde você chegou? Inclusive, então, doutora muito Melissa, legal, porque assim, eu tinha convidada dois mulher, né? fatores, não só a questão de ser mulher, mas eu me formei muito jovem. Então, eu com 21 anos eu tirei a minha OAB. Eu era muito jovem e os clientes, eles olhavam para mim e duvidavam do que eu podia fazer por eles, né? Então, eu tive essas duas situações de ter um problema em começar logo um trabalho, sim, porque é mulher, para trabalhar numa empresa, tomar conta de um jurídico, vamos dizer assim, né? E também pela minha idade. Mas as experiências que eu tive, né, que me trouxeram até aqui, eu tive uma grande numa empresa, fez as pessoas elas quebrarem essa crença delas de que eu não poderia tocar o jurídico. Então, eu comecei a trabalhar primeiro, aceitando oportunidades que você olharia e falaria, nossa, mas só isso? Mas eu deixei as pessoas realmente conhecerem o meu trabalho e eles virarem, e ao ponto de pessoas falarem assim para mim, mas quantos anos você tem de formada? Como é que você sabe tudo isso? Né? E você criar aquela incógnita assim, na pessoa, aquele ponto de interrogação, tipo, quem é você? Por que você sabe tudo isso? E aí as pessoas puderam conhecer que, gente, a vivência, né? Ela, não estou menosprezando aqui a faculdade, mas aquela vivência que eu já tinha tido, ela realmente fez com que eu tivesse oportunidades. A primeira empresa que eu fui trabalhar, eu fui promovida, cheguei a gerente do departamento e tive várias oportunidades por causa da experiência, né? Muito bom. E só reforçando do que o Fê falou, Melissa, que você é a nossa primeira convidada mulher, né? A gente já teve outras que não casou a agenda, então para nós é muito bom, porque toda oportunidade, né? A ideia do SED é exatamente dar voz a todo mundo, né? Para que a gente possa falar. Então, não é sempre que a gente vê ou ouve falar, né, de mulher no destaque, né, nessas profissões. Então, como você falou, né, então teve vários desafios, mas assim, como o que é o direito trabalhista, né? Sei lá, são coisas pequenas, o que abrange? Eu tenho muita dúvida com relação a isso. Então, gente, o direito, ele nasce da necessidade de uma intervenção de uma terceira pessoa quando duas estão em conflito, não é verdade? São duas pessoas, elas não conseguem convergir a respeito de alguma coisa, e daí elas precisam da intervenção de um terceiro, que a gente coloca aqui o Estado na pessoa do juiz, né? Para decidir aquele conflito. Porque se as pessoas elas entrarem num consenso, nós não vamos precisar da intervenção do Estado através de um juiz de direito e não vamos precisar do advogado. Elas convergiram, tá tudo certo. O direito do trabalho é a mesma filosofia. O que acontece? Se houvesse um bom senso, né, e empregado e trabalhador, eles convergissem a respeito de algo e não houvesse, por exemplo, né, o tipo de empregador opressivo que escraviza, né, e o tipo de empregado também que não comete erro, que não faz uma justa causa, vamos colocar assim, a gente não precisaria da intervenção, né, de um terceiro, através do juiz, através do Estado, nessas relações. Mas o que acontece? Infelizmente,
as pessoas elas não conseguiram esse consenso. Então, nasceu o direito para trazer uma regra, tá certo? Eu tô falando aqui muito, como é que eu vou falar para você? De uma minimalista. Claro que eu poderia trazer vários conceitos aqui, mas só para vocês entenderem. Se as pessoas tivessem bom senso, elas não precisariam da intervenção do juiz de direito na pessoa do Estado, elas não precisariam da intervenção do advogado. Se os empregadores tivessem bom senso, também não precisariam, e não vou falar aqui só do empregador, estou falando do empregado também. Então, precisou existir uma regrinha, né? Que é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que é a Constituição Federal, que são as convenções coletivas, para que as partes elas pudessem ter regras e não se excederem. Então, o direito do trabalho vem colocar regras tanto para priorizar pro funcionário, porque as pessoas elas têm que desmistificar isso. As pessoas acham, principalmente o empresário no Brasil, que as normas trabalhistas é só para o empregado. Isso não é verdade. Ela vem para proteger as duas partes. Mas é aquilo, as duas partes têm que agir dentro daquilo. Se elas não vão agir, uma delas vai estar errada, e é por isso que a gente vê os conflitos trabalhistas. Então, o direito do trabalho vem trazer isso para as duas partes. Vamos lá, se a gente não tivesse na CLT falando que você tem que trabalhar 8 horas por dia, infelizmente, todos os trabalhadores estavam trabalhando 15 horas por dia, 16 horas por dia. Tá entendendo? Sim. E aí as pessoas iam viver para trabalhar nesse mundo capitalista que nós estamos. Então, precisou disso. Concorda? Porque sim, com certeza. Senão ia haver um excesso de trabalho. Como na realidade muitas vezes há ainda, né? A gente tem muitos casos, eu acredito que, com certeza, existem vários assim, né? De excesso de trabalho, ou então de coisas que foram acordadas e não foram cumpridas. Todas essas coisas, com certeza, rolam pra caramba, né? Gente, não, e assim, há casos, gente, piores, sabe? Casos de acidente do trabalho, casos de trabalho infantil, né? Casos de pessoas que trabalham em condições análogas à situação de escravo. Então, muita coisa as pessoas não veem. Acontecem muitas coisas nas relações do trabalho que, se não houver realmente a intervenção e o direito do trabalho, como que ia estar? Porque, havendo uma regra, ela já não é seguida. Imagina se não houvesse uma penalidade para ela, né? Infelizmente, o direito ele surge por causa de nós mesmos, seres humanos, que não conseguimos ter bom senso, não conseguimos, né, convergir, e infelizmente o direito vem para tratar esses conflitos, né? Infelizmente precisa, né? E aí, você também comentou sobre a CLT, né, sobre ser da Constituição. Aí uma dúvida, a CLT ela já nasceu com a Constituição? Não, ela não nasceu com a Constituição. A Constituição, ela é para nós, né, a principal das leis, vamos colocar assim. Então, só para você ter uma ideia, se você tiver uma certa lei na CLT e ela confrontar, né, com a Constituição Federal, nós vamos aplicar a Constituição Federal. Então, ela é a lei das leis, suprema, poderosa, né? Então, nós vamos sempre trabalhar com a CLT, mas com a Constituição Federal, né? E as convenções coletivas, daí sim, são acordos, né, que sindicato do empregado e sindicato do empregador, eles convergem sobre determinados assuntos e formam o acordo coletivo, né? Então, por exemplo, às vezes você vai ter, o empregado não tem direito, por exemplo, a vale-refeição na Constituição Federal. Também não tem direito a vale-refeição na CLT. Mas a categoria profissional dele estabelece que ele terá direito a R$25 por dia de vale-refeição. Então, você vai poder requerer para esse funcionário, de acordo com a convenção coletiva da categoria dele, o direito ao vale-refeição. Então, tudo aquilo que a CLT ou a Constituição for omissa,
você vai requerer na convenção. E eu já mudei um pouquinho aí o foco da sua pergunta, mas Não, vamos aí. eu entendi, porque assim, a sequência da pergunta que eu tava aqui pensando é porque sempre eu vejo, sempre quando tem questões relacionadas a eleições, né? Eleições, muito se fala... porque tal candidato vai mexer com 13º, e começam várias desinformações, né? E aí você lendo fala, pô, mas na Constituição tem algo que permanece, não tem como você mexer na CLT, ela é tipo imutável. Então aí, enfim, vem essas informações. E aí quando você fala, eu não sabia, né, que você está colocando uma terceira esfera, se é assim que se fala, que aí a gente tem a Constituição, tem a CLT e esses acordos nessas convenções coletivas. E tem outra coisa, que são os tratados internacionais que o Brasil assina na área trabalhista. Então, o Brasil ele participa de tratados internacionais e ele pode estabelecer nesses tratados da OIT, Organização Internacional do Trabalho, algumas coisas também. Então, assim, o advogado que atua nessa área, ele não pode ficar no raso, ele tem que mergulhar nessas 4 esferas aí, além de uma jurisprudência, que são decisões a respeito de determinada matéria, para ele sempre ter argumento, fundamento para aquilo que ele vai pedir, né? Então sempre tem que conhecer, sim, esses caminhos, com certeza. Entendi. Mas aí com relação... Agora, você tocou num assunto interessante do 13º. Existem cláusulas na Constituição que são cláusulas pétreas, que a gente fala. Elas não podem ser alteradas a menos que se faça uma reforma constitucional. E aí o quórum para mudar isso é muito complicado. Senado tem que aprovar, Câmara dos Deputados, o negócio é complexo. Então, quando o pessoal começou a falar em mudar 13º, não é dessa forma, não é fácil desse jeito. E é uma cláusula que não pode ser mudada, não pode ser alterada. Né, essa questão do 13º. Realmente, é a Constituição Federal que estabelece o 13º, mas, por exemplo, o 14º, às vezes são são convenções que vão estabelecer, que são aquelas empresas que, além do 13º, ela te dá lá um 14º salário, ou até um PLR, não é verdade? Participação nos lucros e resultados. Isso não está lá na Constituição, isso vai estar lá na Convenção Coletiva. Então, você tem que andar nessas esferas para ver qual é o direito aí do trabalhador. Cada um, né, específico. É engraçado que é difícil pra mim, né? Porque pros malucos que estão lá, 16º, 17º, 18º, 20º, os caras estão ganhando. Né? Ainda tem... Mas aí aí é uma dúvida, né, com relação a isso. A CLT não se aplica a um servidor público, né? Aí é a Constituição que se aplica, né, doutor? Então, depende. Eu não atuo nessa área, mas ele tem um estatuto, né? Então, tem alguns servidores públicos que, quando eles são contratados pela CLT, são seletistas, tá? E tem servidores públicos que o regime deles é estatutário. Que é concursista, seria que seria por concurso, que ele presta um concurso e ele passa numa prova, e aí seria, nesse caso, esse segundo ponto que você mencionou. Sim, mas esse regime vai ser estabelecido no edital desse concurso e pode ser seletista, é isso que eu estou te falando. Pode ser regido pela CLT, como pode ser regido pelo estatuto. E aí de estatuto eu não vou saber falar para você, mas o que eu posso te assegurar é que aquilo que está na Constituição não vai mudar para o estatutário. O estatuto, ele vai trazer uma lei complementar, vai trazer outras coisas, mas não tirar, porque como a gente está falando aí, a Constituição é a mãe e ela tem que ser respeitada, né? Entendi. É muito importante isso que você está falando, que assim, também muito se falado sobre a Constituição, né, em 88, e para você conseguir construir uma nova, você ter que alterar ou qualquer coisa do tipo, dá muito trabalho, né? Você reunir tudo isso como você colocou. Mas, por exemplo, do ano de 2020, entramos agora, continuamos
na pandemia. Muita coisa mudou. Nesse cenário, como que fica? Como é que está? Está sendo comentado ou já como que eu posso falar? De como que a Constituição ou todas essas esferas que você mencionou se adequam a esse novo cenário, né? A gente não tem mais lá em 80, que era mais as grandes indústrias. Hoje a gente tem um monte de escritório, um monte de empresas surgindo, várias coisas. A lei que foi colocada lá, ela transcende e atende todos esses pontos? Ou a gente necessita de uma reforma? Qual que seria essa direção? Então, veja só, primeiro que assim, nós tivemos uma reforma, né, em 2017, uma reforma trabalhista que passou, que é 13.000, né, 467, e ela trouxe muita alteração, né, para a CLT. Inclusive, discute-se essas alterações, porque essa nova lei da CLT, ela está confrontando com algumas coisas da Constituição. E aí, o que está acontecendo? Está rolando uma ADIM, que é uma ação direta de constitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal, ele é guardião da Constituição. Toda vez que uma lei é feita, se ela confrontar a Constituição, alguns órgãos, eles podem falar, ó, Supremo, essa lei aqui é inconstitucional. Olha o que ele está falando aqui, a Constituição não permite isso. Então, a respeito especificamente, né, da área trabalhista, nós passamos por uma reforma. Você perguntou se já houve, se aconteceu. Houve sim, teve muito reflexo, teve sim diminuição e exclusão de direitos para adequar, né, para o nosso tempo. Claro, foi antes da pandemia, né? Já vou falar sobre isso, mas existiu essa reforma sim. Tá? Então, realmente, o pessoal falava, mas é um direito lá de trás, como é que vai se aplicar agora? Já aconteceu isso, né? E não só isso, as jurisprudências, as súmulas, né, do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, eles formam lei, porque todo mundo começa a aplicar aquele entendimento. E todo mundo começando a aplicar aquele entendimento, querendo ou não, é um entendimento atualizado para a sociedade de hoje e vai trazer uma justiça adequada. Então, nós não estamos falando de nada que é inadequado, que é passado, tá entendendo? A jurisprudência, ela está sendo formada sobre aquele assunto. Então, nós estamos evoluindo e estamos atualizando sempre, tá bom? Agora, a questão da pandemia é uma questão que o governo, ele editou várias medidas provisórias para que houvesse a flexibilização desses direitos do trabalho. Então, antes da pandemia, a gente nunca ouviu falar, por exemplo, de um funcionário ficar em casa com o contrato dele suspenso, recebendo salário sem, na outra mão, trabalhar. A gente nunca ouviu falar sobre isso, não é verdade? A gente nunca ouviu falar de um funcionário reduzir a jornada dele, tá certo? Ficar em casa e complementar essa redução através de um benefício emergencial pago pelo governo. Então, os reflexos que nós tivemos da pandemia foi o governo se mexendo e se mexeu muito. Houveram muitas medidas provisórias. Eu não sei se vocês acompanharam, vocês têm pessoas da família que participou disso? Deu uma cortada. Cortou não a sua pergunta. Teve um delay aqui. É que cortou Travou. sua pergunta, Melissa. A sua pergunta pra gente cortou. Eu não entendi. Então, vocês tiveram alguém da família que teve contrato suspenso, que teve redução de jornada, que se beneficiou dessas MPs? Porque isso é novidade para todo mundo, a gente nunca viveu isso, né? Sim, eu tive familiar que, enfim, trabalha na área de transporte público, então ele ficava revezando. Uma semana ficava e a outra semana ficava em casa.
né? Então aí teve outras pessoas que eu conheço que reduziu para 70% e junto também diminuiu o salário, né? Também reduziu junto. Então, mas isso foi bem no começo, né? Até agosto, setembro do ano passado. E aí depois as coisas começaram a voltar ao normal, mas foi uma loucura e até hoje, né? Então a gente tem bastante dúvida aqui com relação a isso. Como é que está, né? Voltou ao normal? Esses decretos aí, eles continuam, essas MPs, na verdade? Então, essas medidas provisórias, a medida provisória, né, pelo nome dela, né, como o próprio nome diz, ela é provisória. Depois ela pode convergir em lei, né? Mas ela nasce de uma emergência, que foi o que aconteceu. Então, essas medidas provisórias, elas tiveram prorrogação, tá certo? E elas tiveram, eu não consigo te falar todas, se foi até novembro, se foi até dezembro, mas mais ou menos até dezembro uma ou outra vigorou, né? E o reflexo dessas medidas provisórias foi que as empresas que aderiram a essas medidas provisórias com seus funcionários, elas tornaram esses funcionários estáveis, não podem ser mandados embora. Eles tiveram uma garantia de emprego pelo período que eles usufruíram dessa situação, ou de suspensão, ou de redução. Por quê? Isso é uma proteção para a empresa? Não, gente. O programa que foi feito pelo governo, o benefício emergencial, o nome dele era para prevenir demissões em massa. Então, tem tudo a ver o governo requerer do empresário que agora ele não demita esses funcionários. Tá entendendo? É um programa emergencial para que não houvesse essas demissões. Então, essas MPs, elas vêm falando isso, que agora as empresas têm que ficar com ele. Acham que precisa ser reformulado? Com certeza sim, porque a pandemia não acabou, né, gente? Não mesmo. Então, a gente sabe de empresas que ainda estão tendo muita dificuldade e pode ser que haja uma intervenção do governo, mas eu sinceramente não acredito, porque além do auxílio emergencial que o governo pagou para aquelas pessoas que eram autônomas, que eram MEI, ele pagou para as pessoas que trabalhavam o benefício emergencial. Eu não sei de onde vai vir o dinheiro, né, gente? Eu acho que não isso tem é um problema, como. velho. Isso é um problema. É que, assim, eu não tenho esse dado, eu não sei se você vai saber me falar, mas qual foi o ramo assim, mais afetado pela pandemia em si na questão da indústria? Porque assim, a gente vê que a pandemia não acabou, isso é óbvio. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente... Que horas são? 8 horas? A gente já entrou na fase vermelha, né? E sábado e domingo é fase vermelha o dia todo, né? Então, assim, a gente tá falando de pessoas que não vão poder trabalhar nesse horário, por exemplo. E a gente tem muitas empresas que trabalham nesse horário, dependem desse horário para poder lucrar, né? Então, assim, não sei se quais são os ramos, né? E assim, como que o próprio funcionário, às vezes, ele pode se defender. Porque, assim, a gente tem questões, por exemplo, igual a gente estava falando no começo, né? A gente tem uma regra e essa regra, muitas vezes, não é cumprida, né? Então, a gente pode ter caso de, tipo assim, as empresas mandando para casa, ou, às vezes, não pagando como deveria, às vezes, aumentando... Porque... Aí eu tenho uma outra pergunta também, né? Que é, como funcionaria... essa regra CLT, por exemplo, para os hospitais, para os médicos em si. Porque assim, a gente tem médico que praticamente não parou de trabalhar, né? Porque hospital cheio, tendo que atender um monte de gente. Às vezes o hospital em si não tem funcionário suficiente para atender certas demandas, né? Não, muito pertinente a pergunta. Primeiro, depois eu vou falar do hospital, que é bem legal e tem bastante coisa para falar nisso daí. Mas a questão dos ramos afetados, na verdade, a pandemia foi inovadora para todo mundo, né? Quem conseguiu migrar para o mundo virtual, para o home office, realmente conseguiu se manter, né? Mas eu acho que, assim, para todo mundo, aquilo que dependia de porta aberta, parou, né? Então, a gente está falando de comércio, de academia, de salão de cabeleireiro, muitos serviços realmente a gente viu parar. De outro modo, a gente viu gente que fabrica lenço, né? Aquilo lá, né? Que enquanto um chora, os outros vendem lenço. A gente viu gente que fabrica máscara, não lenço, falei errado. Explodir de vender.
né? Fabricar lenço, então, né? normal. Porque muita Não, gente... mas é a questão da sacada, né? Você pega, por exemplo, quando teve o show do Justin Bieber aqui, e a mulher pagou, cobrou, acho que era R$1 pra o pessoal usar o banheiro. E em 3 horas ela tinha ganhado 800 conto, tá ligado? Então, e assim, né, é muito interessante também, gente, para quem foi para o home office, porque as empresas começaram a vender material de escritório, mesa, computador, essas cadeiras para sentar. Então, houveram alguns cenários assim super aquecidos, né, e outros não, mas muitos foram afetados com certeza. Agora, falando na questão do direito dos funcionários, houveram muitas mudanças. A primeira, o home office, que a gente citou, e aí todo mundo começou a me perguntar, mas e agora? Eu vou fazer hora extra no home office, como funciona? Mas as perguntas que eu mais tive no home office foi essa questão de, será que o meu empregador tem que pagar minha internet? Será que o meu empregador tem que pagar minha conta de luz? Será que o meu empregador pode tirar o meu vale-refeição? Esse tipo de coisa, porque eu estou em casa. E aí, gente, é novo para todo mundo, até para o profissional do direito, para os juízes, para todo mundo. Não dá para achar uma jurisprudência dessa aí, né? Novidade. E a gente foi respondendo tal. Então, eu acho sim que o empregador, só para responder isso, tem sim que bancar tudo isso para o funcionário, para que ele possa... Opa, deu uma cortada aí de novo. Dos profissionais de saúde, com certeza foram os mais afetados. A área da saúde, gente, eles trabalham num esquema, a maioria deles, seja médico, seja enfermeiro, que é 12 por 36. Então, esses caras trabalham 12 horas por dia e eles folgam 36 horas. Isso não é permitido na própria Constituição Federal, mas isso foi acertado em CCT, depois validado, que eles poderiam trabalhar 12 horas para descansar 36 horas. Por que eu estou falando isso? Porque é um caso excepcional, eles poderem trabalhar 12 horas por dia, porque todo trabalhador tem que trabalhar até as 8, né? 8 horas diárias. E eles não podem deixar de folgar essas 36 horas, porque é um regime especial. E a gente viu médico e enfermeiro ficando dentro do hospital 20 dias seguidos. Então, é um direito trabalhista que, com certeza, foi lesado, não poderia ter acontecido, mas, de outro modo, a gente não tinha profissional para substituir, ou outros foram testando Covid. Mas o que eu quero dizer, o direito deles não mudou, né? Eles têm direito a esse descanso. A MP, teve uma MP editada pelo nosso presidente, que ele falou o seguinte para o profissional da saúde: para quem não era da saúde, é assim, empregador, se você quiser dar férias para o funcionário agora, você pode. Por quê? Você só dá férias quando o funcionário faz 1 ano de casa, correto? Mas a MP veio e falou assim, independente se você fizer 1 ano, já pode dar as férias. Então, todo mundo antecipou férias, foi aquela loucura. Para o profissional da saúde, por isso que eu estou falando sobre isso, foi diferente. Profissional da saúde, a AMP veio falando, empregador, você pode cancelar agora, rasgar o aviso de férias que você tinha dado para ele tem que trabalhar. Entende? Então, é uma situação que a gente nunca viu. Por quê? Porque havia uma necessidade que é muito maior do que a lei, né? A própria legislação, que era a vida das pessoas, e tem Sim, todo sentido, né? A gente precisa deles, mas houveram alguns problemas com a pandemia. Outro que é muito importante são os profissionais que adquiriram a Covid, né? E aí começou todo mundo perguntar se isso é acidente do trabalho. Por quê? Nossa, é mesmo, né? Tem todo sentido. Ele está trabalhando no hospital. Se ele tivesse em casa, pegaria? Talvez, mas o que gera, né, o reconhecimento do acidente do trabalho é uma coisa que a gente chama nexo de causalidade, ou seja, tem a ver com o trabalho, foi no trabalho, e para o profissional da saúde, me parece que não há dúvida de que ele ficou muito mais exposto e de que ele poderia sim pegar no trabalho. E só respondendo aí, que eu já vi que você vai perguntar mais coisa, que é um assunto bem controvertido, o Diogo, foi considerado sim que é acidente do trabalho para os profissionais da saúde que tiveram a Covid. E qual é a consequência de ser acidente do trabalho? Esses profissionais que se afastaram por mais de 15 dias
quando eles voltam a trabalhar, eles não podem ser demitidos. Os hospitais aí vão ter que ficar 1 ano com esses caras porque eles têm estabilidade no emprego por causa do acidente do trabalho. Fora isso, se houver consequências como morte, como outras consequências na saúde, há de se discutir também a responsabilidade do empregador para esse funcionário. Falando aí do profissional da saúde especificamente. Entendi. Não, aí a minha pergunta primeira era se já houve algum precedente com relação a isso. Se já houve algum precedente com relação a isso. É que acidente de trabalho, mas num cenário de pandemia, né? Como você falou, o governo federal editou uma MP da qual ele excluiu, né, os profissionais da saúde, e porque é um caso de emergência, né? Então precisa ter o profissional da saúde. Mas você, como o empregador, né, nesse caso, eu não posso me valer dos outros, porque foi editado. É uma direção que veio do governo federal. Tudo bem, foi enquadrado como acidente de trabalho, né? Mas eu vou ter que arcar com essa responsabilidade por eu ser empregador, mas eu estava cumprindo uma ordem do governo federal? Então fica uma dúvida assim, não, peraí. Não, é assim, a MP que eu falei que excluiu o profissional da saúde era com relação a ele tirar férias. Ah, perfeito. Se ele tivesse uma férias programada... Perfeito. Quem não era da saúde, sem férias programadas, tira férias agora. Quem era da saúde, o governo mandou anular as férias. Cara, você tinha uma viagem marcada, você ia descansar, eu não posso te dar férias agora, porque você tem que dar férias para o funcionário com uma antecedência para ele se organizar. Então, a MP tirou as férias do profissional da saúde e falou, cara, vocês vão trabalhar, depois vocês cumprem as férias de vocês. E é isso, tá? Já a questão do acidente do trabalho, aí isso vai ser discutido. Agora, me parece que o profissional da saúde, que está na linha de frente direta lá, na questão do contágio com esses pacientes, é muito fácil de você sustentar que ele pegou lá, não é verdade? Perfeito. Mas eu tenho uma dúvida, Melissa. Tudo bem, é a pandemia, você tem aí o vírus, mas já existem outras doenças contagiosas que você está sujeito. Então, se eu estou numa UTI, por exemplo, e eu sou um enfermeiro e eu estou em contato, eu acho que já houve casos que contraíram, né, aquela doença, alguns vieram a óbito, outros não. Nesse caso, foi enquadrado também como acidente de trabalho, por isso minha pergunta é se já houve precedente para que, né, pudesse agora ser considerado como um acidente de trabalho nesse caso do Covid. Na verdade, primeiro o profissional de saúde que trabalha nessas áreas de risco, ele tem que receber o adicional de insalubridade no grau máximo, que é 40%, por trabalhar nessa área de risco. E essa questão, Diogo, dele ter adquirido a doença aí ou não, vai depender de um reconhecimento mesmo e da intervenção do Estado. Ele vai ter que passar por um perito judicial, esse perito vai levantar a vida dele para saber se, por exemplo, a doença que ele adquiriu poderia ser uma doença hereditária, poderia ser uma doença que foi originada por causa do costume dele, de fumar, de jogar bola, não sei. O perito judicial, ele faz uma sondagem e ele que vai falar para o juiz, olha, essa doença ele adquiriu no trabalho. Existe nexo de causalidade, para daí sim ser reconhecido acidente de trabalho. Há um caminho para percorrer e há um contraditório para o empregador se defender. O que é o contraditório? A oportunidade dele se defender e esperar que tudo isso seja avaliado por um perito que vai conhecer a empresa, que vai conhecer o trabalho que ele faz, vai conhecer a vida dele, o histórico da saúde dele e vai definir se é acidente de trabalho ou não. Com relação à Covid, a gente já tem ouvido falar, eu não atuei em nenhum caso até agora, onde o trabalhador ele adquiriu a Covid e eu esteja requerendo, por exemplo, o reconhecimento do acidente de trabalho em razão disso,
mas eu acho que está próximo de acontecer, né? Tendo em vista aí todo esse cenário e tendo em vista também que a demanda ela cresceu muito nessa questão da pandemia, porque houveram empresas idôneas que absorveram isso e cuidaram muito bem dos seus funcionários, mas na outra ponta houveram empresas que deixaram os funcionários muito vulneráveis e aí cresceu a demanda por causa disso, né? Não, sim. Cara, esse bagulho é novo, assim, ainda tá sendo novo pra todo mundo. Tem muita gente aprendendo ainda com isso, né? Com certeza. A gente... Você falou também do ponto do auxílio emergencial, por exemplo. E quando isso saiu de fato, eu vi que a galera ficou meio perdida com relação a algumas coisas, né? Por exemplo, mas quem vai poder pegar? A gente teve até casos de pessoas que pegaram e não precisavam pegar, né? Que não deveriam, né? Nem que não precisavam, não deveriam ter pego, né? E parece que essas pessoas vão pagar multa e vão ter que devolver, enfim. Mas eu vi algumas pessoas tipo, perguntando assim, o meu contrato tá suspenso, então eu posso pegar. Ou então, qual que é? Tipo assim, eu tô com os 14 dias de atestado, então eu posso pegar, não tô trabalhando. Então a gente vê uma galera com chuva de desinformação, ou então até desculpa, pra poder pegar uma grana que se tivesse essa galera que pegou, não tivesse pego, a gente podia estar ajudando outras pessoas até hoje, tá ligado? Ai, velho, eu fico puto com essas coisas. É muito... Cortou. Não Cortou? vi. Não, Última coisa que você falou. não, eu falei, tipo assim, eu fico puto com essas coisas, tá ligado? Porque tem muita coisa que é de caráter, né, cara? Tem muita... Beleza, a gente tem a parte da desinformação, mas a gente tem também a parte da falta de caráter, eu vou pegar aqui porque ninguém vai perceber, e agora a galera tá se lascando porque tem que pagar, né? Aconteceu de tudo nessa questão do auxílio emergencial. A gente viu umas reportagens de gente nas Ilhas Maldivas que pegou auxílio emergencial, né, gente? Mostrou aí numa TV aí que eu não vou fazer propaganda. Mas, enfim, só que o que a gente não pode confundir é que auxílio emergencial é uma coisa e benefício emergencial é outra. Então, o auxílio emergencial, ele nasceu para quem não é registrado. Para quem não é trabalhador na carteira. Então, isso que você falou, meu contrato está suspenso, posso pegar auxílio emergencial? Claro que não. Se o seu contrato está suspenso, você é funcionário, o que você vai pegar é o benefício emergencial, não é o auxílio emergencial. O auxílio emergencial era para mães de famílias, não é, gente? Se eu não me engano, para pessoa que trabalhava no meio informal, para MEI, né, microempresário individual, para quem não tinha renda, que não tem realmente renda. Então, essa pessoa não é CLT, ela não está registrada na carteira. Esse é o auxílio emergencial. E na outra ponta, o benefício emergencial é esse que a empresa aderiu pela MP, se eu não me engano, 927, do presidente Jair Bolsonaro, que permitiu ou a redução ou a suspensão do contrato. E esse benefício que o trabalhador recebeu do governo, que bancou essa conta da empresa, que seria o salário do funcionário, ou a complementação, esse benefício, essa conta vai ser daí do empresário, eu não sei, porque foram dois benefícios que realmente, quantos bilhões, trilhões que foi gasto nisso aí, mas eu acredito que foi uma forma aí de manter esses empregos. Eu considero que o governo fez aí uma coisa inovadora e agora que a gente vai ver se deu certo, né? Se as empresas vão manter esses contratos ou se, apesar do direito à estabilidade, elas vão mandar embora. A gente não sabe, né, gente? A pandemia não acabou. Não, acabou. E aí, quando você fala... dessa diferença, para mim não tinha, né? Então, há o benefício e há o auxílio. Benefício para quem tem contrato CLT e o auxílio para quem não participa da CLT, né? O cara é um autônomo, ele é MEI, etc. Nesse caso, a minha dúvida, Melissa, a Constituição, como você falou que ela é a lei principal, né? A lei mor ali, ela se aplica para todos,
Mas e como funciona ali para alguém que é PJ? Existe também direitos trabalhistas com relação a esse tipo de contratação ou apenas para CLT? Então, vamos lá. A questão do PJ, primeiro, o PJ ele pressupõe que essa pessoa não é uma pessoa física, ela é uma pessoa jurídica. Não existe contrato de trabalho entre duas pessoas jurídicas. Nós precisamos de uma pessoa física e de uma pessoa jurídica. Mas então o PJ não tem direito trabalhista? Não tem direito a CLT? Não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é, por muito tempo, passou-se a dar para uma relação de emprego o nome de PJ, a cara de PJ, o disfarce de PJ para fraudar as relações de emprego e não pagar a verba trabalhista. Mas quando você olhava para a essência da realidade do que essas duas partes viviam, eles eram, na verdade, pessoa física e pessoa jurídica, empregado e empregador. Então, se for, assim, para deixar bem claro, se for uma relação entre pessoa jurídica e pessoa jurídica, um contrato de prestação de serviço idôneo, e quando eu falo idôneo, eu não estou querendo falar do que está escrito no papel, estou querendo falar da essência do que eles vivem. Não é uma relação de empregado e empregador, é PJ, não se aplica a CLT, tá certo? Vai se aplicar o direito civil, são outras relações que não trabalhista, não é empregado, não é empregador. Agora, se for um PJ que tem cara de PJ, contrato de PJ, mas quando você conversa com eles, o que você identifica na essência é empregado e empregador, aí você pode pedir a declaração da fraude dessa documentação perante o judiciário e requerer todos os direitos trabalhistas. E aí, se você sentar na frente de um advogado trabalhista, ele vai buscar jurisprudência, convenção coletiva, CLT, Constituição Federal, OIT, ele vai vasculhar e tudo que o cara tiver direito dentro daquela categoria profissional ele vai pedir. E se ele comprovar isso, ele vai ter êxito. Deu para entender? E aí, depois de tudo isso, né? Maldivas, né, viu? Porque aí é grana atrás de grana. Esses caras, né, esses PJs, geralmente, eu não sei se vocês já ouviram falar, gente, eu fiquei boca aberta a primeira vez que eu vi. CLT Flex, você vai falar? Empresas que contratam CLT Flex. Eu ia perguntar disso, CLT Flex, no mercado de tecnologia. É tipo o jogador de futebol que tem CLT mesmo. E ele ganha as luvas por fora, né? É tipo o Neymar, que ganha 4 mil pra jogar bola e depois ganha os outros 128 mil de luva, tá ligado? Mas... Cara, e o que é isso quando eu vi, eu falei, gente, CLT Flex, como assim? Então, o que eles fazem? Eles, por exemplo, registram lá o cara, daí o salário dele é 30 mil, aí eles colocam lá 7. Entendeu? Aí, 13º, férias, como é que fala? Quando tem reajuste salarial, hora extra, todos os direitos vão ser calculados com base nos 7 mil. Só que, na verdade, a remuneração do cara é 30. Então, quanto que é o 13º dele? 30, não 7. Então, tem essa questão aí do CLT Flex, mas isso está errado, né, gente? E outra coisa, não paga-se também a previdência, né? Você não está burlando só o funcionário. Outra coisa, você também não está pagando imposto de renda. Então, assim, às vezes o funcionário gosta, né? Vamos colocar assim, dependendo do valor que ele ia pagar de imposto de renda. Às vezes, para ele, é uma coisa que ele fala, não, mas eu vou pagar menos de imposto de renda. Então, é uma coisa que ele vai perder de um lado, não vai perder do outro. E aí eles acabam convergindo nisso. Mas é aquilo, né, gente? Os direitos trabalhistas, né, eles são irrenunciáveis, esses direitos. Eu não posso chegar como trabalhador e falar assim, eu não quero 13º. Tá aqui, renuncio o meu 13º, renuncio as minhas férias. Eles são irrenunciáveis. O trabalhador tem direito, pronto, acabou. Então não adianta burlar e fazer CLT Flex. Tem uma outra coisa que faz na área da tecnologia, Diogo, não sei se você ouviu falar já, que é a propriedade intelectual. Você já ouviu falar? Pelo entendimento que eu tenho de propriedade intelectual, é que tudo que você está fazendo é
dependendo do contrato, parte do contratante, né? E não da... Enfim, mas para o profissional de TI, não. Então, mas aí o que eles fazem? Eles fazem um contrato por fora, coloca, sei lá, R$ 3.000 na carteira de salário, contrata o cara, e daí faz um contrato na área civil com ele, que não é trabalhista, falando que esse cara vai desenvolver um produto na área de tecnologia, que ele vai ter direito a uma propriedade intelectual de R$ 5.000 por mês. Então, ele é registrado com 3, ganha uma propriedade intelectual de 5, por quê? Porque, na verdade, o salário dele é 8, tá entendendo? Entendi. Só que só vai incidir e só vai ter direito trabalhista em cima dos 3. Isso acontece na área de tecnologia, acontece em área médica, acontece geralmente nos salários mais altos, né? Onde vai haver uma incidência previdenciária maior, uma tributação maior e também direitos trabalhistas com incidência maior, então acontece muito. Mas, infelizmente ou felizmente, no judiciário, quando se comprova essa fraude, todo mundo vai ter que pagar aí. E até o funcionário pode sobrar um oficinho dele para ele na receita, para ele justificar os valores que recebeu. Então, não estou aqui querendo falar que os dois são beneficiados, porque não são, né? Sendo imparcial, né? E outra dúvida que eu tenho com relação a isso, acho que no plano de governo, lá em 2019, quando houver as eleições, tinha todo, né, o plano de governo de todos os candidatos. Aí do Bolsonaro tinha a famosa carteira de trabalho verde e amarela, que eu acho que era para você fazer os contratos diretos, sem você ter a CLT. Aquilo que você contratou, né, você poderia ter vários contratos ali, e etc. Mas falando desses episódios, sendo mesmo imparcial, entendendo para empreender no Brasil, é muito se falado que é muito difícil, dado todos os impostos. Então, você ter um colaborador, ele te custa muito. Então, por exemplo, o Felipe, ele é um profissional de tecnologia, e esse profissional de tecnologia, pela aquela função que ele exerce, ele, sei lá, o mercado paga em média, vamos falar aqui um valor simbólico, R$7.000, e mas ele poderia receber, por exemplo, 14. E aí ele só não recebe por quê? Porque eu tenho que pagar os impostos, e aí entendendo como funciona dentro de uma empresa, eu já provisiono aquilo. Então, assim, eu poderia dar 8, mas aí eu dou 7, porque na verdade o 13º já é algo que é seu. Mas aí eu diminuo a sua remuneração para falar que eu tenho todos esses direitos e etc. Então, será que não são todas essas dificuldades? Talvez essa reforma que você comentou, ela não tentou trazer algo que flexibilizasse para que a gente tivesse isso? Ou era esse mesmo objetivo, em contrapartida as empresas não fazem dessa forma? Como que você vê esse cenário, Melissa? Então, a reforma trabalhista não mudou nada em relação ao direito de ser funcionário, né? O artigo 2º e 3º da CLT não mudou. É funcionário, toda pessoa física que trabalha mediante remuneração com habitualidade tem um chefe. Esse é o funcionário, está lá no 3º da CLT. A reforma trabalhista não mudou isso. Quando a gente olha para esse cenário, igual você falou, mas a empresa, para pagar o salário do cara, ela paga o 7, só que ela quer pagar 14, só que o outro 7 vai para o bolso do governo. Então, o que a gente está precisando é de uma reforma tributária, não de tirar do trabalhador. O que a gente está precisando é que o governo diminua a carga tributária, não é verdade? Porque, na verdade, o direito trabalhista está ali, não é um absurdo para uma empresa, que eu quero dizer, pagar um 13º, tá? Não é isso que sai mais caro para o trabalhador, para o empresário. Não é difícil para o empresário pagar, por exemplo, a questão do piso salarial, não é isso que sai caro. O que sai caro toda a carga tributária que vem por trás disso, porque o INSS morde uma grande parcela do salário que o cara recebe. Se o cara receber 14 na carteira, ele vai ter que pagar não sei quantos % de INSS para o governo lá, para a Previdência Social. Então, precisa se falar nessa reforma tributária, precisa se falar nisso também, né? Então, não estou aqui defendendo, não, mas não pode ter flexibilização no direito do trabalho. Tem que ter, com certeza, né? E tem que flexibilizar também a reforma tributária. A gente está esperando ela para ver o que vai acontecer.
e vai ter um impacto sobre o empresário. Entendi. Da mesma forma que teve com o trabalhador a reforma trabalhista quando flexibilizou muitos direitos, entende? Entendi. Para mim não era claro, não sei pro Felipe, mas as questões tributárias, elas não vêm, então, junto com a CLT. Ela é uma coisa à parte e não tem na CLT de tipo assim, a CLT, quem é de CLT tem que ter o desconto do INSS, imposto de renda e etc. Isso é outra coisa. Isso é tributário, né? Porque quem estabelece o tributo é o direito tributário lá. Então, quando você ofere renda, você tem lá o imposto de renda. O empresário no Brasil, ele paga um monte de tributo. Paga aí, quantos I que eu não sei falar todos os nomes, mas paga um monte de I, ISS, INSS. Então, veja, às vezes a gente fica focando lá, não, mas o empregado é caro para o empresário. Cara, depende. Eu acho que tem que se pensar também no que ele paga de tributo. Tem que haver uma reforma tributária, porque às vezes não é o funcionário que pesa tanto, né, para esse empresário, tá certo? Às vezes é essa questão da tributação mesmo. E a gente sabe, quanto mais a empresa faturar, mais imposto ela vai pagar. E aí tem toda essa questão que eu acho que também tem que ser observada, né? Agora, entre o funcionário ganhar na CLT 7 mil e ganhar 14 sem a incidência dos direitos dele, existe um prejuízo aí, né? Ah, você vai falar, não, mas ele está ganhando 14. Ele não tem, se ele se aposentar, se ele trabalhar 10 anos, não vai conseguir se aposentar, porque não está recolhendo a previdência, porque não está registrado. Numa situação dessa de pandemia, ele não pegava o benefício emergencial, porque ele não estava registrado. Então, ele ia de 14 para 0, ia pegar lá o benefício emergencial. Então, a falta de registro, se ele sofre um acidente do trabalho, ele também não vai ter na contramão disso um auxílio por acidente do trabalho. Então, o trabalhador não ter a carteira registrada é muito prejudicial para ele também, né? Então, a gente tem que pensar em todos os lados, né? Perfeito. Não sei se o Fê tem mais pergunta. É que eu tô indo aqui porque eu tenho várias dúvidas com relação a esse ponto mesmo, porque até o ano passado mesmo... Melissa, você tá ouvindo a gente? É que travou aqui o vídeo. Melissa? Problemas técnicos. É que deu uma travada. Melissa, você está de volta? Diga sim. Agora eu tô te ouvindo. Boa. Então deu uma travada aqui. Beleza, Melissa. Então, minha pergunta era assim, é que a gente tem falado muito assim, CLT ou não, falamos várias coisas CLT Flex, essa questão de propriedade intelectual, mas ano passado teve muita coisa que bombou com relação, principalmente aqui no Brasil, que é sempre difícil, aos aplicativos. Então, né, nós temos os aplicativos de delivery, que muitos estão conseguindo renda através deles. E aí existe uma força muito grande, uma força, na verdade, uma pressão muito grande para sindicalizar isso de alguma forma. Por questão de direito. Faz sentido essa questão, uma vez Só não esquece do microfone na boca. faz sentido isso uma vez que... beleza, é um aplicativo, eu tenho lá e... Pô, se é pago aquele valor, é aquele valor que está sendo pago, né? Então, se o cara trabalha 14, 16 horas... aí tem aquela discussão, putz, isso é desumano, e o outro lado se ele também não estivesse trabalhando, da onde ele estaria tendo essa renda, né? O que está sendo, nessa esfera jurídica, né, de direito, o que tem sido falado com relação a essa questão dos aplicativos? Então, a gente já ouviu falar muito sobre motorista de Uber, para dar um exemplo aqui, né? Parece que teve motorista de Uber que pediu vínculo de emprego, que ganhou. Eu acho uma exceção esse caso, porque assim, a gente parte do pressuposto que é funcionário quem tem subordinação, né? Quem tem dever, quem tem chefe, que tem horário para trabalhar. E eu entendo, por exemplo, no caso motorista do aplicativo, que ele simplesmente pode parar de trabalhar a hora que ele quiser, ele pode começar a trabalhar a hora que ele quiser, que ele tem uma liberdade, que o principal requisito da CLT, que é a subordinação, não está presente. E por não estar presente, nós não poderíamos aplicar a legislação do trabalho. Então, esse cara vai ficar sem direito nenhum, vulnerável, à mercê
A gente vê um monte de motorista de aplicativo, infelizmente, perdendo a vida. A gente vê motorista de aplicativo com um acidente. Eu acho que precisa, sim, uma lei específica para essas situações, mas de ordem civil, né? Uma relação civil. Então, você vai ser motorista lá de aplicativo, ter ali uma obrigação dessa contratante, dessa pessoa que faz essa intervenção, que eu não posso falar o nome aí, todo mundo conhece, para que ela assegure esses prestadores de serviço, vamos colocar assim, né? Para que eles tenham direito, sim. Eles precisam não ficar vulneráveis e ter alguma segurança. Mas eu não vejo isso migrando para um reconhecimento de vínculo trabalhista, por exemplo, para que eles tenham direito a férias, 13ª, hora extra, lá. Eu não vejo. Posso mudar de opinião, de repente um sentar na minha frente, eu perguntar, eu perceber que ali existe uma essência de um direito entre funcionário e empregador. Se existir alguma essência disso, eu posso requerer um vínculo de emprego. Mas conhecendo e utilizando o serviço e sabendo que, por exemplo, ele pode a qualquer minuto não trabalhar, ficar em casa, dormir, parece que ele pode escolher, né, se ele vai trabalhar. Me parece que nós estamos diante de uma relação de autônomo, e aí não tem que se falar em direito trabalhista nessa situação. Não sei se foi isso mais ou menos que você queria saber em relação a aplicativo, essa coisa toda. Não, perfeito. Foi super esclarecedor, Melissa. Espero que para você também que está nos assistindo aí, também nos ouvindo, tenha sido. A gente tem o quê, Fih, agora? A gente tem umas perguntas, mas antes eu queria fazer uma aqui. Tá. Ainda. Olha, você tem direito a tudo, cara. Ainda nessa questão da pandemia, porque assim... tem muita coisa que, como eu falei, né, a gente muitas vezes está muito perdido, tanto funcionário quanto empresa, nessa questão. A gente tem, por exemplo, beleza, a gente tem, por exemplo, home office, um exemplo, tá? Funcionário levando, sei lá, computador para casa, trabalhando de casa, fazendo todo esse processo, mas, por exemplo, não tá, sei lá, o funcionário não tá rendendo em casa, por exemplo. Ele não tá alcançando as metas, o trabalho não tá sendo feito como deveria ser feito, enfim, todas essas questões. E a empresa chama esse funcionário de volta. Como funciona? Se eu tô aqui hoje, por exemplo, aqui trabalhando, a empresa me chamou de volta, amanhã eu já tenho que estar na empresa. Como que funcionam essas regras, mais ou menos? Ou isso é a empresa que estabelece, enfim, no contrato? O famoso delay. Sim, veja só, essa questão do home office, né? Até a MP que autorizou o trabalho do home office pelo presidente, quando surgiu toda a questão do isolamento, falava-se num prazinho ali de 48 horas para conversar com o funcionário, assinar e colocar ele em home office. Eu acho que a gente pode usar esse prazo, assim, né, como um prazo para a empresa voltar, pedir para você voltar a trabalhar dentro das dependências da empresa, né? A gente tem que lembrar uma coisa: o empregador, ele não tem só deveres, né? Tem que pagar o funcionário, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Ele tem um direito também que a gente chama de poder diretivo. O empregador tem o poder diretivo. E o que é isso? Ele tem o poder de mando. Não adianta. Você é empregado, você está submetido a alguém que tem o poder de mando, que é o poder diretivo. Então, gente, ele manda em você, ele é seu empregador, mandou voltar para dentro da empresa porque achou que caiu, né, o seu rendimento, que lá você vai trabalhar melhor. Você como funcionário, você tem que acatar e tem que voltar. Claro, ele vai te dar um prazo, vai antecipar isso, vamos assinar, vamos mudar aqui de novo, sai do home office, vai para o físico, mas eu entendo que ele está dentro do poder diretivo do empregador, ele determinar esse retorno, sim, dando um prazo razoável para o empregado voltar. Porque ele não foi contratado inicialmente como home office. Entendi. Agora, se a situação for diferente, o cara foi contratado como home office, então ele já sabia que a rotina dele, o trabalho dele, a vida dele seria dentro de casa. E aí, do nada, o empregador fala assim, vem para o físico. Aí eu acho que essa alteração no contrato de trabalho dele vai depender da anuência dele.
Entendeu? Entendi. Não, É perfeito. diferente. Perfeito, consegui entender. É porque assim, a gente tem essa questão, porque no Brasil, a internet, principalmente uma boa internet, não é a realidade de muitos, né? Internet aqui no Brasil hoje ainda é muito caro, e mesmo sendo muito caro, o serviço ainda é ruim, muitas vezes, né? A gente tem, por exemplo, contratos aí de internet que você contrata, paga o valor, só que em contrato a empresa te dá, sei lá, 30% da internet que você está contratando, por exemplo, né? Então, eu falo porque assim, a gente tem muitos casos aí de home office, onde por conta da internet, por conta da estrutura que você tem dentro da sua casa, você não consegue trabalhar, mesmo podendo trabalhar, né? E a gente tem muitos casos aí, por exemplo, de grupo de risco, pessoas que são do grupo de risco, mas que estão bem, poderiam trabalhar dentro de casa, porém acabaram tendo seu contrato suspenso, porque também não podem ir para a empresa poder trabalhar, né? E isso é uma coisa muito complicada e é muito complexo, né? Tem muita coisa nesse Brasilzão de meu Deus que precisa mudar, né? Infelizmente, para algumas coisas, a gente é muito atrasado ainda, né? O famoso delay. Estamos com delay, Melissa. Então... Não, tem que ter bom senso de todo mundo, né, gente? Todo mundo tem que convergir aí para todo mundo. Quem é grupo de risco fica em casa, a internet é ruim, o funcionário não consegue produzir o resultado por causa da internet, aumenta a internet dele. É aquilo, né? Se existisse o bom senso, a gente não precisava da intervenção do direito para colocar todo mundo no eixo. Fez uma ótima introdução. A pandemia trouxe isso, trouxe a oportunidade da sociedade como um todo, empregado e empregador, entrar no bom senso, né? Não, perfeito. Sensacional. Pra quem tá vendo aqui, pra quem tá assistindo, vocês viram eu mexendo bastante no celular, é porque a gente abriu uma caixa de perguntas no Instagram antes da gente começar a gravação, pra poder interagir com o pessoal, né? Porque a gente gosta de render o bloco, essa que é a verdade. A gente gosta de render o bloco, a gente tem aqui a doutora Melissa, né? Então quem tinha alguma dúvida com relação a todo esse processo, a área que ela atua, né? No caso, no direito na área trabalhista, para mandar as perguntas pra gente, que a gente ia aqui. E assim, se ela souber responder, beleza. Se ela não souber, beleza também. A gente tá interagindo aqui com todo mundo. Isso eu acredito que vai virar uma rotina nossa, né, isso aí. Dependendo da galera que a gente trouxer, isso aí. com dúvidas relacionadas às áreas, a gente vai interagindo com o pessoal. E aí eu tenho aqui, tem 6 perguntas. Você quer ler ou você quer que eu leia? Pode ler, manda ver. Subiu mais uma? Vai subindo aí. Aí a gente vai... E a gente vai vendo aqui. Beleza. Vamos lá. Então aqui, a primeira pergunta. Férias coletivas podem ser descontadas das férias normais? Uma boa pergunta. O famoso delay. Alô, delay. Melissa, tá ouvindo? Conseguiu entender? Tá ouvindo, Melissa? É que tá com delay, então a gente não sabe se já chegou aí pra você a pergunta ou não. Ficamos aguardando. Veja bem, com a reforma trabalhista agora, a empresa ela pode fracionar o período de férias. Então, antes, a empresa ela tinha que te dar um período de férias de 30 dias e você podia usufruir 20 e vender 10, né? Chegou a pergunta, eu estava respondendo, vocês não ouviram não, né? Não, a gente ouviu, a gente ouviu. Tá ouvindo. E agora, inclusive, agora que a gente tá respondendo, vai demorar pra chegar de novo lá pra ela. Isso é por conta dos 30% que a gente paga total e vagabundo e viciado não me entrega. Travou tudo. O que será que acontece? Travou, gente, travou. Tá ouvindo agora? Pode ouvir? Bom, a questão das férias. A gente estava falando das férias, né? Isso, das férias, isso mesmo. Sim, a gente estava falando das férias coletivas, se pode ser descontada das férias normais. Isso aí, perfeito.
Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Tô te ouvindo. Caraca, o delay tá gigante, velho. Tá, eu entendo que férias coletiva é uma coisa, né? E férias, o direito à fruição de férias é outra. Então, ao meu entender, as férias coletivas. Nossa, gente, tá travando muito. As férias coletivas, a empresa dá por conveniência dela. Ela vai parar e ela coloca lá o funcionário de férias e dá férias coletiva para todo mundo. As férias normais é um direito que o funcionário adquire depois que ele faz 1 ano de casa e ele pode estabelecer junto com o trabalhador lá um período para que ele possa descansar. Então eu entendo que não se confundem e que não deve ser deduzido. Mas existem jurisprudências sim já falando outras coisas que poderia sim, porque hoje com a reforma trabalhista as férias elas podem ser fracionadas. Então o empregador vai lá, divide essas férias e dá uma férias individual para aquele funcionário no período das férias coletivas. E aí ele já frui lá os 10 dias nas férias coletivas e ele fica com 20 para fruir depois. Só um minuto, Melissa. Estamos te ouvindo agora. Não, tranquilo. Entendi. Então, assim, férias coletivas é uma coisa, e aí a férias que já tem no direito é outra, né? Então, respondendo, acho que a pergunta aí que ficou para quem fez é que, só concluindo, então não pode descontar na férias se houve a decisão da empresa dar a férias coletivas. Se ela der através da fracionando uma férias individual para cada funcionário, naquele período da coletiva, ela vai poder descontar, porque foi férias normal. Entendi, perfeito. A segunda pergunta é a seguinte: fui contratada para exercer uma função e estou fazendo outra. O que a CLT diz sobre isso? É uma boa pergunta também. Super. Abraço, delay. Então, gente, a CLT, ela trata que você tem que receber, não é nem a CLT, a Constituição Federal fala que você tem que receber o mesmo salário que a outra pessoa, tem que haver a igualdade salarial. Então, essa pergunta, eu precisaria de mais informações. Primeiro, você foi contratado para exercer uma função e outra pessoa na empresa que exerce essa função ganha mais que você, você tem direito à igualdade salarial para ganhar a mesma coisa que essa pessoa. Se não é esse caso, você foi contratado para ser auxiliar de produção e a empresa desviou a sua função para operador de máquina e o operador de máquina que está lá ganha mais, você tem direito à diferença salarial proveniente do desvio da função. Então, eu não sei qual é o caso específico dessa pessoa, mas se for o desvio de função, ela vai ter que pedir uma equiparação salarial para que o salário dela seja equiparado à função dessa outra pessoa, ou essa função especificamente, para receber esse mesmo salário. Então, a CLT assegura a equiparação salarial com alguns critérios para que se tenha direito, mas tem sim uma regulamentação sobre isso. Tá, e aí só complementando, como você falou, então, por exemplo, essa pessoa, houve essa transição, né, essa mudança de ocupação. Então, era auxiliar e foi para operação. E aí, ela faz 6 meses que ela está exercendo isso. Vai ter que pegar todo esse legado, então, desde o momento que ela começou a trabalhar nessa nova função, ela tem esse direito nesse período que ela ficou até ela, por exemplo, solicitar? Estamos no delay. Com certeza, é retroativo ao marco da mudança. É retroativo. Retroage a data que ela de fato começou a exercer a função diferente.
Show. Beleza. A próxima pergunta. Trabalhar na construção civil tem insalubridade? Acho que não, né? Eu não vejo dessa forma, pelo menos. Veja só, por muito tempo teve muito laudo positivo na área trabalhista sobre o cimento. Então, aquelas pessoas que trabalham na construção civil, pedreiro, que mexe com cimento, né? Tinha direito, sim, à insalubridade. E a construção civil, ela implica outros tipos de agentes que podem ser agressores ao trabalhador, como, por exemplo, o ruído ou a altura. Eu não sei, eu preciso saber exatamente qual é a função para a gente verificar se tem algum agente agressor. E aí, quem vai falar para esse funcionário se ele tem direito à insalubridade é o laudo pericial feito pelo perito do juiz. Ele vai na empresa, ele vê lá se existe algum enquadramento, né? As normas regulamentadoras que fala dos agentes agressores e vai falar para esse funcionário se ele tem direito. Então, a resposta é depende. Não, da hora, mas a altura... Essas circunstâncias que eu falei. Aí, a altura, né? por Depende exemplo... se há o agente... A altura, por exemplo, entraria, então, como insalubridade? Cortou. Não, eu perguntei se a altura, por exemplo, entraria como insalubridade. Então, tem um adicional, né, para quem trabalha em altura, mas isso vai ter que estar previsto na NR e vai ter que ter a validação, como eu te falei, do laudo pericial do juiz. Perfeito, entendi. Próxima pergunta. Funcionários que estão em home office devem receber ajuda de custo? Acho que isso depende da empresa, né? Não sei. Eu entendo que sim, que eles devem receber, e já falei aqui, por conta da questão a sua casa não está adaptada para ser uma mesa de escritório, com uma ergonomia, com uma cadeira adequada, com um computador adequado, a sua internet pode ser uma internet que não é adequada. Então, eu entendo que é mais do que a gente consegue fundamentar isso e sustentar isso muito fácil. Precisa pagar uma ajuda de custo, sim, para esse funcionário que foi para home office. Esse é o meu entendimento. E nós vamos ter muita ação, muita jurisprudência, muita demanda que vai formar um entendimento consolidado sobre isso nos próximos meses aí desse ano, com certeza. Tá, porque aqueles que não tiveram bom senso, o juiz vai ter que intervir. Aí só complementando em cima dessa pergunta, que do ajuda de custo, mas colocando assim um cenário. Como é home office, às vezes a pessoa não tem um computador, por exemplo, um computador ou um notebook para conseguir trabalhar, conectar lá na rede da empresa e etc. E também, do outro lado, a empresa não tem como fornecer o equipamento necessário para que ela possa trabalhar. Nesse cenário, a ajuda de custo seria, por exemplo, um valor adequado para a compra de tal equipamento? A empresa, ela é obrigada a dar a condição adequada para o funcionário trabalhar dentro da sede dela e fora, em casa, não muda nada. Então, é ônus da empresa, sim, fornecer o computador adequado, não descontar do funcionário, né? E ela, como empresa, ela assume o risco da atividade econômica dela, ela vai ter que dar um pulo, dar um jeito, porque esse custo dessa ferramenta de trabalho não é do funcionário. E geralmente o funcionário que trabalhava fisicamente, ele tinha uma máquina lá que ele utilizava. Leva essa máquina para casa do funcionário, né? Ou seja, todo mundo aí teve que se virar, mas ela que tem que fornecer sim o equipamento. Esse é o meu entendimento. Eu conheço grandes empresas que elas deram valor, né? Tenho gente da minha família aí que a empresa disponibilizou R$3.000 para o funcionário. Vai lá, compra notebook, compra cadeira,
é uma coisa que tem empresas que tiveram essa condição. Mas eu não estou falando que esse é o valor adequado, estou falando que ela entendeu que isso é parte da obrigação dela, né? Oferecer uma ferramenta de trabalho para o funcionário, né? A gente não está falando em valor, mas tem que dar a mínima condição para ele, com certeza, né? Não, perfeito. É isso mesmo, né? É aquela questão, né? Não, assim, ok, cada empresa tem as suas questões, tem os seus valores, mas o mínimo é oferecer a forma de trabalho, né? Entra nessa questão. A gente tem empresas que deram o computador, que a pessoa trabalhava. A gente tem empresas que, por exemplo, deram notebook. A gente tem empresas, como a Melissa falou agora, que deram um valor para a pessoa ir lá comprar. A gente tem empresas aí que deram o computador, a mesa, a cadeira, os cabos e até tá pagando parte da internet. A gente tem vários cenários. O que foi, Jéssica? Tem empresa que não deu nada, e inclusive depois aí vai procurar os seus direitos, aí o trabalhador, né? É verdade. Show. Então, o próximo também é sobre home office. Home office, teletrabalho ou trabalho remoto. Qual a diferença entre eles, doutora? É verdade. Então, o teletrabalho, o home office, ele pressupõe o trabalho em casa, né? E o teletrabalho pressupõe que você utiliza de um equipamento, né? Um equipamento tecnológico para você trabalhar. Então, eles muito se confundem e se misturam. Você trabalha em teletrabalho, home office. Você está trabalhando na frente do computador, utilizando meio tecnológico, e você está trabalhando home office, você está em casa. Então dá para a gente falar que são similares, quase a mesma coisa mesmo, né? Perfeito. Teletrabalho e home office. A gente tem a última pergunta aqui, que é: dentre os produtos químicos, qual o grau de insalubridade? Eu tô falando difícil hoje, hein? Nossa. Graças ao nosso público, né? Eita! Gente, o grau de insalubridade, essas perguntas é técnica. O grau de insalubridade, ele é medido entre mínimo, médio e máximo, 10, 20 e 40%. Produto químico, dependendo do produto químico, 40%. Por exemplo, tem empresa que trabalha produzindo peças automotivas. Aí, esse trabalhador ele tem que limpar essa peça no final da produção com óleo desengraxante. Pela minha experiência, eu já sei que o óleo desengraxante é um produto químico que é nocivo e que chega a atingir o grau máximo de insalubridade de 40%. Então, depende do produto químico e depende do enquadramento que o perito, que é a pessoa, né, habilitada, vai dar para aquele produto, tá certo? Às vezes você acha que um produto é químico e ele não é, né? O perito avalia, chega lá e fala: não, isso aqui não traz prejuízo para a saúde. Ele tem um nome diferentão lá, mas ele não agride. E aí não tem direito à insalubridade. E às vezes um que você não dá nada, chega lá, óleo de laranja. Já ouvi falar também do óleo de laranja como sendo um produto prejudicial que pode atingir 40%. Então, são vários produtos químicos, não dá para a gente enquadrar. E aí, em cima disso, a minha pergunta é: esse perito, né, que vai fazer lá o laudo e etc. Isso ele realiza naqueles procedimentos de certificação que as empresas têm que passar para poder exercer aquilo que ela... ISO, você fala? Uma ISO da vida, ou isso tem que partir, por exemplo, de um funcionário que está solicitando, né? Isso normalmente as próprias empresas têm que ter esse certificado e dentro disso já se sabe a porcentagem que tem que ser aplicada para a insalubridade, ou sempre parte de um funcionário tendo que solicitar?
Então, as empresas que têm essa ISO, para elas terem a ISO, até onde eu sei, que essa parte realmente eu conheço muito rasamente, elas têm que ter aquele PPCMO, PPR, que é Programa de Prevenção de Riscos e Programa de Controles de Risco. O nome é esse, eu troquei os P, mas é isso aí. Nesse programa, você contrata uma empresa de engenharia, segurança do trabalho, e ela vai lá na empresa e ela vai dar um laudo e vai falar quais são os riscos que tem dentro da sua empresa. Risco físico de ruído, risco biológico por causa do material que você usa, risco químico por causa do produto que usa na produção, enfim, um exemplo. E aí, a partir disso, tem como a empresa espontaneamente, sabendo o grau de risco, sabendo o agente agressor, já pagar a insalubridade. Então, não é que todo funcionário, para receber insalubridade, ele vai depender de um perito ir lá na empresa e avaliar isso e ele vai ter que entrar com uma ação. Não! A empresa, para ter a ISO, ela vai ter que ter feito esses programas de prevenção de risco, de acidente, ela já vai saber qual é o risco e espontaneamente ela vai pagar, porque ela sabe que se ela for para o judiciário, ela vai pagar. Não adianta, né? O problema é que tem muitas empresas que elas têm o risco e que elas não pagam. E aí sobra para o judiciário, sobrando para o judiciário, é o perito do juiz que vai avaliar se existe ou não o agente agressor, o risco à saúde dele, para dar a insalubridade, entendeu? Mas a empresa pode espontaneamente pagar e muitas pagam. Vamos homenagear os bons pagadores, não é verdade? Exatamente. Muitas empresas Perfeito. pagam espontaneamente, sim. Não, legal. Eu tenho uma última pergunta aqui que eu pulei, na realidade. Eu sou um animal. Mas... A última pergunta aqui é: banco de horas se aplica a quem está em home office? Gente, essa pergunta é tão complexa, porque eu tenho que dar uma desenhada aqui, porque assim, o banco de horas, ele pressupõe que o funcionário ele trabalhou em hora extra e aí agora ele tem umas horas lá no banco de horas e aí ele vai usufruir do banco de horas. Isso é o banco de horas. Certo. Nada mais, nada menos trabalho vários dias a mais, fico com crédito lá no banco e depois trabalho vários dias a menos, tirando o crédito desse banco das horas que eu trabalhei, né? Isso é o banco de horas. Aí a pergunta é, mas isso se aplica ao home office? Então, se você trabalha home office e a empresa ela tem como saber o horário que você começou e o horário que você parou, controlando e fiscalizando a sua jornada, ainda que externamente, isso é possível por aplicativo, por sistema que o funcionário faz login, faz logout, a empresa sabe se você fez hora extra. Elas tendo essa possibilidade de fiscalizar se você fez hora extra, você vai ter direito à hora extra. E se você tiver com ela um acordo de banco de horas, você vai poder jogar essas horas para o banco de horas e depois tirar esse crédito dessas horas do banco e usufruir. Consegui me fazer entender? Então, é possível, dependendo dessa questão de você ter a sua jornada fiscalizada enquanto trabalhando no home office. Tem, aí, para complementar, então, assim... Porque senão não vai existir banco de horas. Perfeito. Então, no resumo se a empresa tiver como certificar, né, que assim, então existe a jornada, dentro da sua jornada, que é onde você bate o seu ponto, se é eletronicamente e etc, e acredito que a possibilidade do banco de horas, isso é possível controlar. Caso você, sei lá, seja de aqui eu tô supondo, tá? Você seja do setor de metalúrgica, por exemplo, que você tem que trabalhar numa fábrica onde o controle de ponto é feito fisicamente, então eu não sei se enquadraria, né? Porque como é que eu vou saber a hora que você entrou ou saiu? Então, eu entendi dessa forma, tá, doutora? Então, só colocando aqui pro nosso público. Não, porque essa pessoa que trabalha na metalúrgica, ela não está home office. Não foi possível levar essa pessoa para o home office. Porque o home office pressupõe a possibilidade de se continuar a prestação de serviço em casa. E o metalúrgico, ele teve
com certeza a suspensão das atividades dele, porque ele tinha que estar fisicamente dentro da empresa. Não é possível, né? Então, é para aquelas atividades que estão possíveis o trabalho home office. E se houver hora extra, pode ser feito um banco de horas, com certeza. Mas cada caso é um caso, né, gente? O direito é assim, tudo depende. Não existe sim ou não, existe depende, e vamos conversar e entender o caso concreto para poder aplicar a lei, né? Nunca existe uma exatidão na nossa resposta, né? É verdade. Dá para concordar e discordar de tudo. Obrigado, ó, quem pegou essa referência pegou aí. Essa daí é pra quem pegou. Pegou, não pegou, não pega mais, entendeu? É isso aí. Não, mas show de bola. Gostou, né? Não, foi muito bom. Muito bom. Ó, você tirou Arrasou. 10 agora, É doutora. isso aí, dá para concordar e discordar de tudo. Não, mas show de bola. Doutora, muito obrigado pelo papo. Foi totalmente esclarecedor. Acho que a gente vai precisar de mais um episódio aí pra gente tirar mais e mais dúvidas, né? Porque as dúvidas, na realidade, nunca acabam. E não sei se você tem mais algum recado pra deixar aí pro pessoal. A palavra está com a senhorita. Legal. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Eu quero deixar aqui, sim, a possibilidade para que o trabalhador ele conheça, né, os direitos dele. A gente tem produzido conteúdo jurídico para esclarecimento, para descomplicar o direito do trabalho. Acho que eu vou mudar o nome lá do canal do YouTube, vou pôr alguma coisa de descomplicar, vou copiar vocês. Mas a nossa intenção lá é realmente explicar o direito para o trabalhador. Então, quero deixar esse convite para que as pessoas conheçam o Segate Viana, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, porque toda semana tem conteúdo jurídico para o trabalhador. E eu agradeço a oportunidade mais uma vez, e quando vocês me convidarem, a gente vai estar batendo um papo sobre isso. Para mim também é uma via de mão dupla, né? É muito legal a gente falar sobre o direito, algo que realmente eu sou apaixonada, e poder contar aí um pouco da minha vivência, da minha experiência. Eu que agradeço. Perfeito, perfeito. É isso aí, Dioguinho. Mais um, né? Mais um. Obrigado, então, para a doutora. Obrigado você que nos assistiu até agora. Obrigado você tá? que nos aguentou até agora, inclusive. Obrigado pela sua audiência que tem acompanhado aqui o trabalho do Concordando em Discordar. Vamos deixar a rede social aí, então, nos links aí no fixado. E você que tem mais, deixa aí também nos comentários para render uma parte 2 disso, que é muito importante, há muitas dúvidas, e nada do que, num cenário de muita desinformação, a gente ter alguém com propriedade para poder, né, tá aqui esclarecendo todos esses pontos. Então, Esse foi mais um Concordando em Discordar, e ficamos por aqui. Gente. Muito obrigado para quem assistiu até agora. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pela sua paciência. E é isso aí. Falou. Iha!